Por isso podemos compreender as palavras do Senhor Jesus quando diz este texto: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Mais valeis vós. Senhor Jesus faz uma pergunta. E esta pergunta é assim: o que dará o homem? O que dará o homem em troca da sua alma? Da vida eterna? O que é que eu daria em troca da vida eterna? Esta é, sem dúvida, a maior pergunta que Jesus fez em todo o seu ministério. Quem é que pode responder? Será que há resposta humana para esta pergunta? Eu afirmo, não há. A alma, como já temos dito, é a sede da individualidade que foi colocada por Deus na mente de cada pessoa. É a impressão digital de Deus. É isso que faz a diferença entre cada pessoa. Todos iguais, mas todos diferentes. A mente é desta forma a sede, a capital de cada pessoa. A mente é o centro da vontade, das decisões, do governo do corpo e da vida. E isso torna-nos semelhantes a Deus. Não foi a desobediência que nos tornou semelhantes a Deus, ou possuidores de mais conhecimento. Ao contrário, a desobediência foi a introdução do mal em nós pelo próprio diabo. O mal é algo tão profundo que nenhum de nós pode arrancar de si mesmo sem a ajuda de Deus. Deus, porém, não arranca o mal contra a nossa vontade. Espera. Ontem à noite vimos aqui 6 pessoas que tomaram uma decisão. Não foram forçadas. É livre. Foram impelidas pelo Espírito do Senhor. Sentiram a voz de Jesus e não resistiram a esse timbre de vida. Deus deu a chave da mente ao homem. Essa chave está na nossa mão e é a nossa vontade. Ninguém pode entrar dentro dessa fortaleza sem o consentimento do ser humano. Nem Deus, nem o diabo. E é por isso que está escrito em Apocalipse, este texto, que é dos meus preferidos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E com ele comerei e ele comigo. Este foi o propósito de Deus ao criar-nos, que sejamos livres de o deixar entrar ou não entrar. Deus deu ao homem e à mulher a capacidade de pensar e de agir, a capacidade para ponderar as consequências e de tomar decisões responsáveis. Ele não força. E é por isso que Deus vai colocar o céu e a terra como testemunhas de que estas coisas serão assim. Assim, diz o texto sagrado. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas. O céu e a terra, diz Deus, são as minhas testemunhas. Contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua casa. Escolhe. É a tua decisão. Deus não força. E Satanás não pode violar. Nesta situação, a única coisa que Deus faz é aconselhar. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus não pode fazer mais nada. Fez tudo quanto o seu amantíssimo coração lhe inspirava. E agora espera. Espera. Espera por ti. Por ti. Por cada um de vocês. Por ti também que estás aí. Muitos perguntam, como é que Deus aconselha? Eu respondo desta maneira tão simples, com o Antigo Testamento, os profetas, Jesus Cristo, o Novo Testamento. É aqui que Deus nos aconselha. Um dia, 2 amigos estavam a falar sobre a existência ou não existência de Deus. Um era crente, o outro não. Era incrédulo. E a certa altura afirmou
o seguinte: eu não creio em Deus. E o amigo perguntou: já leu o Antigo Testamento? E ele respondeu: como posso ter lido o Antigo Testamento se não sou crente? Mas já leu alguma vez o Novo Testamento? Insistiu o amigo. Oh, homem, já lhe disse que nunca li nada dessas coisas, porque não tenho fé. Então o amigo respondeu-lhe: não me leva a mal a minha franqueza, mas o seu problema não é de fé, é de ignorância. É ou não é? Todos concordam. Inclusive ele concordou. Uma pessoa que não lê nem o Antigo, nem o Novo Testamento, está realmente numa situação de exposição tremenda. É verdade que ainda tem 2 meios através dos quais pode ouvir o conselho de Deus, a natureza e a consciência. E Deus não hesitará em servir-se destes 2 meios para aconselhar, mas nunca obrigará, nunca imporá a sua vontade. Não conheço experiência mais tremenda do que aquela em que assisti na cidade de Praga. Tratava-se de um seminário que eu chamava Testemunho Cristão. Foi no ano de 1991. Estavam presentes 62 pastores. E a minha missão era ajudar. Tinha caído o muro de Berlim, havia agora liberdade e podia o cristão ir e testemunhar da sua fé. E esta era a minha missão, ajudá-los. E o seminário estava organizado em 2 partes. Uma parte teórica, que era eu a falar, como fazer, e uma outra parte prática, que era ir falar com as pessoas na rua ou nas casas. E agora, esta era a parte mais difícil. Ouvir é lindo, não é? É fácil. Mas ir é mais difícil. E então, estivemos juntos no domingo e na segunda-feira da parte da manhã lancei um desafio de irmos para a rua testemunhar da nossa fé cristã. E isto consistia simplesmente em bater à porta e fazer algumas perguntas. Perguntas essas que eram: crê em Jesus? Podem ler comigo. Estas eram as perguntas que nós fazíamos, indo de porta a porta. Crê em Jesus? Crê na Virgem Maria? Crê em Deus? Pensa que há vida depois da morte? Tem por hábito rezar antes de se deitar? Crê que Jesus voltará outra vez? Claro, não éramos obrigados a fazer todas as perguntas, mas poderíamos selecionar destas perguntas 1 ou 2 perguntas que fazíamos às pessoas. Crê? Como na reportagem, exatamente como na reportagem. E estas perguntas tinham como objetivo iniciar uma conversa sobre a fé bíblica. Quando perguntei a estes 62 pastores quem estava disposto a ir, 61 levantou a mão e 1 não levantou a mão. E cada dia eles iam e voltavam e encontrávamos ao fim da tarde todos para partilhar as nossas experiências. Isto aconteceu segunda, terça, quarta e quinta-feira. Na quinta-feira à tarde eles tinham que partir para as suas cidades para sexta-feira se prepararem e no sábado pregarem o Evangelho nas suas igrejas. Sexta-feira de manhã fui almoçar exatamente no local onde havia as reuniões e de repente vejo aquele pastor que vinha a correr e a falar em checo e eu não percebia nada. O pastor que me acompanhava falava francês muito bem e traduzia-me do checo para o francês. E então ele contava que naquela noite, de quinta para sexta-feira, não tinha conseguido dormir. Sentia na sua consciência que não tinha agido bem. Todos os colegas regressavam às suas igrejas com experiências fantásticas. Alguns tinham encontrado pessoas que oravam para que alguém fosse falar-lhes de Deus. Outro, por exemplo, e recordo um
tinha encontrado um professor universitário que o tinha convidado a ir à universidade falar de Cristo aos seus alunos. Havia tantas experiências, só ele não tinha nada para dizer quando chegasse à sua igreja. E assim, durante aquela noite, e na sexta-feira de manhã, depois do pequeno almoço, saiu e foi sozinho de porta em porta. Bateu em dezenas, mas ninguém o queria ouvir. Já desanimado, pensou regressar. E quando se encontrava pronto para sair do último prédio onde entrara, olhou e havia uma escada na direção da cave. E na cave havia uma porta. Pensou não ir, mas, por fim, decidiu-se e foi. Bateu à porta, passados segundos apareceu um homem enorme, de estatura forte, e ele perguntou: crê em Deus? Mal tinha terminado a pergunta, foi literalmente arrastado pelo ombro para dentro de casa. Apercebeu-se que aquele homem grande era um cigano e pensou: hoje é o último dia da minha vida. Fui um tonto em vir. O cigano amavelmente disse-lhe: fica aqui, não saias daqui, eu volto já. E ele ficou encostado a uma parede de uma sala sem móveis, fechou os olhos e orou: Senhor, de toda a misericórdia, eu não queria vir. E pensei que fostes tu que durante toda esta noite estiveste a falar comigo. E vim para falar do teu amor. Porque senti que era uma tarefa sagrada. Agora estou aqui prisioneiro. É por ti, Jesus. E nisto ouviu vozes. Vozes que entravam, de pessoas que entravam em casa, e ainda mal refeito, sentiu-se rodeado por mais de uma dúzia de homens. E o que o tinha recebido à porta, disse: estes são os meus filhos e genros. Esta manhã, enquanto tomávamos aqui o pequeno almoço, eles começaram a discutir sobre a existência de Deus. Como vi que a discussão se azedava, ordenei que se calassem e disse: se Deus existe, Ele que venha cá dizer, e vocês calem-se. O chefe de ciganos é o chefe do clã. E todos obedeceram. E agora olhou para este pastor que estava ali, ele não sabia que era um pastor, da igreja adventista, e diz-lhe: tu foste enviado por ele, por isso fala. E ele não sabia o que é que havia de dizer, mas começou a falar. E ele diz: pastor Costa, falei como nunca antes da existência de Deus e do seu amor. Estou tão feliz, obrigado, porque realmente foi maravilhoso. Agora sei que Deus tocou a minha consciência, eu fui dirigido pelo Espírito de Deus. Era a convicção dele. Queridos amigos, cada ser humano é responsável pelas consequências. Ele podia não ter ido, era a decisão dele. Mas ele decidiu responder ao chamado do Espírito Santo. Nós sentimos quando Deus nos fala. O que encontrarmos no final do caminho será da nossa exclusiva responsabilidade. Não poderemos culpar ninguém. Cada um é ele o único responsável. Deus respeita este princípio da liberdade, que é a base do seu governo e direção. E isto que diz a Sagrada Escritura num texto maravilhoso, em que diz assim: nem por força, nem por violência. Zacarias 4:6. Deus não age nem com força, nem com violência. Ele fez o que o seu amor o inspirava a fazer. Agora aconselha e espera. Muitos milhares, milhões, ao longo dos séculos têm dito com a sua própria vida: Senhor, é tão grande o amor que me manifestastes, que é para mim uma honra ser fiel até à morte. Podia citar-vos dezenas. Deixem-me só falar de João Hus. Nasceu no ano 1373 na aldeia de Usinese, na Boémia.
Estudou em Praga e recebeu bacharel em Teologia e mestre em Artes. 2 anos mais tarde, foi ordenado sacerdote no ano de 1401. Tornou-se professor e reitor da universidade onde estudou. E descobriu na Sagrada Escritura, ao ler e aprofundar a Sagrada Escritura, ele era teólogo, descobriu que a verdadeira cabeça da Igreja é Cristo e não o Papa. Descobriu também que na hóstia não pode estar o corpo e o sangue de Cristo. Na Bíblia Sagrada ele descobriu. Mas que a hóstia representa o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, representa só. E como exercia também as funções de padre numa das igrejas católicas da cidade de Praga, começou a pregar as suas descobertas com grande ardor. Proclamava aos fiéis estas verdades que ele tinha descoberto. Era a sua responsabilidade. Perante esta situação, foi chamado, foi julgado e foi condenado à morte na fogueira. E foi instado pelos seus superiores a retratar-se. Porém respondeu: com que cara, pois, contemplaria os céus? Como olharia para as multidões de homens e de mulheres a quem preguei o Evangelho puro? Não. Aprecio mais a salvação do que este pobre corpo, agora destinado à morte. As vestes foram removidas uma a uma, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar a sua parte na cerimónia. Finalmente puseram-lhe na cabeça uma carapuça ou mitra de papel, em forma de pirâmide, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demónios com a palavra arqui-irés. E isto estava bem visível na frente. E ele disse, vendo estas imagens, com muito prazer, disse João Hus, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor, Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Depois de vestido de sacos e com esta mitra de papel, os prelados disseram: agora votamos a tua alma ao diabo. E João Hus disse: e eu, levantando os olhos ao céu, entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste. Foi então entregue às autoridades seculares e levado para fora ao lugar da execução. Uma imensa multidão o acompanhou, homens de armas, bispos, padres e todos os habitantes de Constança, onde foi morto. Quando foi atado ao poste, e tudo pronto para acenderem o fogo uma vez mais, foi exortado a retratar-se dos seus erros. Ele respondeu: que erros? E continuou: invoco a Deus para testemunha que tudo o que escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar os pecadores do erro e da perdição eterna. Portanto, muito alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade do que escrevi e preguei. E levantando a voz disse ainda: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. E assim continuou até que a sua voz se silenciou no meio das chamas da fogueira. Deus tinha mostrado a estrada da vida a João Hus. Tinha iluminado o caminho da vida com a Bíblia. Mas sabem, na vida há sempre um mas. E neste caso também o há. E aqui está o grande problema. O inimigo, Satanás, não respeita princípios, não olha a meios para alcançar os seus objetivos. Satanás vigia continuamente a fim de surpreender a mente no momento de descuido. Através de artes refinadas, tenta continuamente influenciar a mente humana a fazer a sua vontade. Vigia permanentemente e procura a oportunidade pela qual